Em 3 de setembro de 1981, Jeff, de 15 anos, o maior dos dois filhos de Linda Slatten, voltou do treino de futebol americano. Mas como não havia comida em casa, teve uma discussão com a mãe. Ficou bravo. E então foi de bicicleta para a casa dos avós, que ficava a mais de 15 quilômetros, para comer algo. Mais tarde, por volta das 21h30, ele retornou e encontrou a casa vazia. Às 23h30, Linda e seu filho menor, Tim, de 12 anos, voltaram para casa. Então, Linda mencionou que iria à casa de um vizinho jogar cartas. Mas antes disso, Jeff a viu fazendo tarefas domésticas. Tim, por sua vez, foi dormir. Jeff se sentiu triste por ter brigado com sua mãe e aproveitou o momento para se desculpar. Eles fizeram as pazes e Linda deu boa noite aos filhos. Jeff se lembra de dizer-lhe: "Eu te amo, mãe. Vejo você amanhã." Mal sabia ele que aquelas seriam suas últimas palavras que lhe diria. Na manhã seguinte, 4 de setembro de 1981, Judy, a irmã menor de Linda, por volta das 8h30 da manhã, chegou à casa de Linda. Na época, as duas irmãs moravam no mesmo complexo habitacional em Lakeland. Bateu na porta da frente da casa da irmã. Linda não atendeu. Ainda que estranhou, pois Linda acostumava a estar levantada a essa hora, Judy começou a caminhar de volta para sua casa. Mas se virou e viu que a cortina do quarto de Linda estava fora da janela, que estava totalmente aberta. Então, Judy se aproximou e olhou para dentro, e viu sua irmã. Linda estava deitada de lado na cama, e a princípio, Judy pensou que ela estivesse dormindo, mas conseguiu ver melhor. Linda estava com a cabeça no piso e o corpo na cama. Então, Judy começou a gritar, o que chamou a atenção de um zelador próximo, que imediatamente chamou a polícia. Quando a polícia chegou, encontrou Linda Slatten, de 31 anos, sem vida, com um cabide de arame em volta do pescoço, parcialmente nua, com o corpo estirado pela cama e a cabeça no chão. Não havia sinais de luta. Seu armário estava aberto, mas o restante do quarto estava em ordem. Em poucos minutos, a polícia de Lakeland, repórteres e serviços médicos chegaram. A fita amarela de cena do crime, não entre, estava espalhada pela casa de Linda. Quando a polícia chegou, os filhos de Linda, Tim e Jeff ainda estavam dormindo. Quem poderia ter cometido algo tão hediondo? Seria alguém próximo à família? Ou seria um ataque aleatório? Mas somente 38 anos depois se soube quem era esse homem. Olá, bem-vindo de novo a Mistérios Resolvidos. Hoje vamos examinar o caso de Linda Slatten, uma história tão complexa que você ficará chocado ao descobrir quem foi o culpado. Então, vamos a mais um mistério resolvido. Seria uma manhã comum para Jeff, de 15 anos, e Tim, de 12. Mas quando acordaram, sua casa estava cheia de policiais. Havia algo de muito errado. O clima de tensão era evidente.
Confusos e assustados, foram informados de uma notícia devastadora. Tiraram a vida da sua mãe. O choque tomou conta dos irmãos, que se viam de repente num pesadelo. Sua pequena família de 3, de repente, estava sem seu apoio emocional, sentimental. Jeff, que tivera algumas discórdias com sua mãe, muitas vezes pensou tirar sua própria vida depois deste incidente. O caso de hoje nos leva a Lakeland, Flórida, uma das cidades mais populosas do condado de Polk. Está apenas a 50 quilômetros da Baía de Tampa, uma região importante pelo seu enorme turismo e belas praias. Em 1981, Lakeland era uma cidade com muitos negócios prósperos e áreas residenciais, repletas de casas geminadas, habitadas por famílias unidas com muitas crianças pequenas. No endereço North Brunel Parkway, 303, onde Linda e seus 2 filhos viviam, havia muitas casas geminadas. A família até possuía uma, mas não moravam lá há muito tempo. Fontes afirmam que Linda e seus filhos haviam se mudado de Hartselle, Alabama, para Lakeland menos de um mês antes do incidente. Linda Patterson Slatton nasceu em 8 de março de 1950. Todo mundo gostava dela, sempre pediam para sair com ela porque era jovem e bonita, lembraram os seus irmãos. Foi então que Linda conheceu Frank Slatton. Aos 16 anos, engravidou de seu primeiro filho, Jeffrey Slatton. 3 anos depois, deu à luz seu segundo filho, Timothy Slatton. Logo após, conseguiu convencer o pai de seus 2 filhos, Frank Slatton, a se casarem para formar uma família adequada. No entanto, o que Linda conseguiu estava longe de ser uma família feliz. Frank se revelou um marido abusivo que rotineiramente a agredia, assim como aos 2 filhos. Dominado pelo alcoolismo e vícios, ele se tornava violento sempre que bebia. Jeff e Tim lembram que o pai se transformava em um verdadeiro monstro. Um alcoólatra violento que os espancava sem remorso. Ele era um canalha, descreveram-no. Quanto mais ele bebia, mais violento ficava. Lembro de uma vez no banheiro, ele apontando uma arma para a cabeça da minha mãe e eu fui lá tentar tirá-lo de cima dela. Senti que a salvei naquela noite, contou Tim, que na época tinha apenas 6 ou 7 anos. A ideia de pedir o divórcio começou a rondar a mente de Linda. E em 1974, ela finalmente se libertou. Linda se divorciou de Frank Slatton após 9 anos turbulentos de casamento. Começou uma nova vida como mãe solteira de 2 adolescentes, tentando o melhor para prover e cuidar dos filhos. Com capacidades financeiras limitadas, Linda fazia malabarismos entre o trabalho e as tarefas domésticas. A família não tinha carro, então Jeff e Tim geralmente iam à escola a pé ou pegavam carona. Além dos estudos, os 2 adoravam jogar futebol americano. Como não tinham transporte para os treinos, o treinador, Joey, frequentemente os levava para casa. Uma semana antes do trágico dia 4 de setembro, Linda estava arrumando a casa para receber sua mãe, acreditando que a presença dela a ajudaria a organizar o lar e torná-lo mais aconchegante. Sua irmã, Judy, também costumava visitá-la, e as duas passavam o tempo juntas tomando café. No entanto, em 4 de setembro de 1981, por volta das 8h30, Judy chegou ao apartamento de Linda para encontrar algo que nunca esperava ver. Foi a desoladora manhã em que Judy encontrou sua irmã sem vida. Quando a polícia chegou, eles encontraram o corpo parcialmente nu de Linda Slatton, com um cabide de arame enrolado em seu pescoço. O assassino havia entrado em seu quarto pela janela aberta.
O crepitar dos rádios da polícia dentro do pequeno apartamento de 2 quartos acordou o filho de 15 anos de Linda, Jeff, que estava dormindo numa cama na sala de estar. Posteriormente, disse Jeff: "Perguntei aos policiais o que estava acontecendo. O policial me disse para vestir algumas roupas e sair. Ele garantiu que eu saísse pela porta da frente e, quando saí, parecia que todos os policiais do estado da Flórida estavam lá fora. Também havia equipes de notícias e a tia Judy estava lá fora chorando. E ela me disse que tinham tirado a vida da minha mãe. Eu simplesmente não conseguia acreditar." No segundo quarto da casa, outro policial acordou o filho mais novo de Linda, Tim, de 12 anos. O policial lhe disse: "Você precisa acordar e ir com seu irmão." Ele não mencionou minha mãe. E eu? Por quê? Por que você não está dizendo minha mãe? Ainda de pijama, Tim passou pela porta fechada do quarto de sua mãe. De repente, ela se abriu quando um policial saiu do quarto. E eu vi toda a cena do crime. Quer dizer, parte do corpo ensanguentado da minha mãe com um cabide no pescoço. Você não consegue deixar de ver isso. Não. E eu ainda a vejo. Linda tinha 31 anos na época. Assim que os filhos foram levados com seus avós, o sargento Edgar Pickett, do Departamento de Polícia de Lakeland, chegou à cena do crime. Ele liderou a investigação e encontrou evidências cruciais. No início, ele descobriu várias impressões digitais no quarto de Linda. A maioria pertencia a Linda, mas havia uma que não era dela. Uma impressão palmar foi encontrada no parapeito da janela do quarto, a mesma janela com a cortina faltando. Para entender melhor o que aconteceu, Linda foi submetida a uma autópsia, que revelou várias marcas e contusões nos braços, ombros e pescoço. Além disso, seu corpo estava parcialmente nu, indicando a possibilidade de abuso. No mesmo dia, os 2 meninos foram para a casa dos pais de Linda. Nos primeiros dias após o caso de Linda, foram aterrorizantes. A família dormia no mesmo quarto, exceto o avô Harris, que ficava de guarda com uma arma durante toda a noite, enquanto os outros dormiam. Os avós acreditavam que um rápido retorno à rotina familiar ajudaria os netos a lidar com a tristeza. Algumas semanas após o funeral de sua mãe, os meninos voltaram para a escola. Disse Tim: "Voltando ao futebol, só de estar com os amigos, a vida começou a voltar ao normal, acho." Seus colegas de equipe, e o treinador Joe, em particular, sempre o apoiavam. Ele era o treinador assistente de futebol, nos levava aos jogos, aos treinos. Foi um grande apoio. Eu olhava para ele com admiração, contou. A foto do time de futebol de Tim foi tirada 1 mês após a perda da sua mãe. Para ele, a imagem era um lembrete de algo que sua mãe sempre ensinou: continuar seguindo em frente e nunca desistir. Ela era uma lutadora, pesava molhada, talvez 45 quilos, mas era forte. Após a realização da autópsia, foi determinado que Linda havia sido brutalmente espancada, depois abusada, em seguida estrangulada até perder a vida, com um cabide de metal do próprio armário. Das evidências encontradas, a impressão palmar foi a mais crucial, pois poderia identificar o culpado na hora, se achasse uma correspondência. No entanto, a análise de DNA forense, que acha uma pessoa pela sua árvore genealógica, mediante grandes bases de dados de DNA, não existia na época. O primeiro suspeito foi Frank Slatton, ex-marido de Linda. Em 1975, na época em que Linda se divorciou de Frank, ela declarou que ele tinha uma natureza agressiva. Era abusivo e não cuidava da família. Não havia dúvidas de que ele seria considerado uma pessoa de interesse no caso. Então, foi levado para interrogatório. No entanto, quando as autoridades investigaram seu paradeiro, na noite em que tiraram a vida de Linda,
descobriram que ele estava em casa, no Alabama. Mesmo assim, as suspeitas sobre ele permaneceram. O segundo suspeito foi o próprio filho de Linda, Jeff Slaten. Mas por que as autoridades pensaram nele como suspeito? Bem, antes de Linda ser assassinada, Jeff teve uma discussão acalorada com a mãe. Ele tinha uma relação próxima, mas distante com ela. Como filho mais velho, sentia a pressão de viver em uma família com um pai abusivo e, posteriormente, com uma mãe solteira. Em alguns momentos, Jeff e Linda se desentendiam, mas ele sempre se certificava de fazer as pazes. Na noite do caso, ele se reconciliou com a mãe antes de dormir. A polícia o questionou sobre o incidente e o fez passar um teste de polígrafo. Segundo Jeff, foi sugerido que ele fosse hipnotizado para saber a verdade. Finalmente, seus avós disseram basta. Vão encontrar quem tirou a vida da minha filha e deixem esse garoto em paz. 2 semanas depois, Jeff fez um segundo teste de polígrafo e foi inocentado. O terceiro suspeito foi o namorado de Linda na época. Ela, sendo uma mãe solteira, havia começado a namorar alguém. O homem, que permanece anônimo, tinha uma relação próxima com ela e seus filhos. No entanto, quando a polícia realizou uma verificação de antecedentes e testes de polígrafo, ele foi inocentado. Com isso, os investigadores estavam ficando sem suspeitos. Até que em setembro de 2001, receberam uma dica. Quase um ano após o caso de Linda, surgiu um boato sobre um homem de 24 anos que havia cometido um crime semelhante. Seu nome era Jimmy Ulmer. Na época, ele foi achado culpado de um caso, em que ele puxou uma menina de 10 anos pela janela de seu quarto e quase tirou sua vida. Quando a polícia verificou seu histórico, descobriu que ele fora condenado a 80 anos de prisão. Além disso, os crimes de Jimmy e o caso de Linda eram surpreendentemente semelhantes. Para piorar, na época do caso de Linda, Jimmy estava hospedado no mesmo bairro que ela. As evidências contra ele fizeram a polícia acreditar que Jimmy era o principal suspeito. No entanto, havia um problema. Jimmy morreu enquanto a investigação estava em andamento, o que impossibilitava a análise de DNA. Agora, teriam que exumar seu corpo para realizar o teste. Felizmente, a mãe de Jimmy permitiu o teste de DNA e uma amostra foi coletada. No entanto, quando os resultados chegaram, não houve correspondência. Se não era alguém da família ou o vizinho ex-condenado, quem poderia ter tirado a vida de Linda? Àquela altura, os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Em Lakeland, os detetives investigaram outras pessoas, mas ninguém foi formalmente acusado. Sem novas pistas, o caso esfriou. Os irmãos Slaten tiveram que encarar uma nova realidade. A mãe havia partido, e agora eles só tinham os avós maternos, Clarence e Margaret Harris. Enquanto a investigação continuava, os pais de Linda e seus filhos realizaram o funeral dela, e logo depois começaram a retomar suas vidas e rotinas. Os irmãos voltaram para a escola. Com o passar do tempo, começaram a superar o que havia acontecido na casa de número 303 da North Brunel Parkway. Tim voltou a jogar futebol e recorda que seus colegas de equipe e o treinador Joe foram muito solidários. Quando ele não tinha carona para ir ou voltar para a casa dos avós, o treinador Joe continuava a levá-lo para os treinos. Um mês depois, Tim pendurou uma foto do time em seu quarto. Para ele, aquela foto lhe dava motivação para seguir em frente. Com o passar dos anos, os jovens irmãos que haviam perdido a mãe cresceram e construíram suas próprias famílias. Jeff se casou e teve 2 filhos, e Tim também se casou e formou uma família. Com o tempo, ambos continuaram a verificar
com os investigadores de Lakeland sobre o progresso no caso de sua mãe. Jeff Slayton ainda se lembra da noite em que tiraram a vida da sua mãe. Eu não ouvi nada e é muito difícil viver assim. Até os vizinhos de Linda afirmaram não ter ouvido nada de incomum nessa noite. Apesar de Jeff e Tim terem construído vidas de sucesso, eles procuraram que o caso de sua mãe continuasse avançando. Tim revelou isso em uma entrevista, dizendo: "Não importava quantos detetives tivéssemos que enfrentar. Estávamos lá para lembrá-los de que ainda estamos aqui e queremos saber quem fez isso com nossa mãe." 17 anos se passaram desde o caso de Linda. Apesar da passagem de mais de uma década, a polícia persistia na investigação. Em 1998, o sargento Edgar Pickett deixou seu cargo. E o caso Zlatan foi atribuído a uma nova equipe de investigação. O detetive Brad Grace foi designado para o caso. Ao revisar as evidências, ele se concentrou no DNA não identificado, que havia sido coletado no caso de Linda em 1981. Ele enviou novamente a amostra ao Laboratório de Crimes do Departamento de Aplicação da Lei da Flórida. Em 1999, o laboratório conseguiu desenvolver um perfil completo de DNA do desconhecido responsável do caso de Linda. Depois de receber o perfil de DNA, o detetive revisou a lista de suspeitos novamente. Desta vez, ele estava determinado a obter amostras de DNA de todos eles. O ano era 2001, e o detetive Grace acreditava que a correspondência do perfil de DNA revelaria definitivamente o assassino. Ele fez questão de falar primeiro com os irmãos Slayton. Logo conseguiu marcar uma reunião com eles. Quando os irmãos chegaram, o detetive Grace coletou suas amostras de DNA e as enviou para testes adicionais. Quando os resultados chegaram, não houve correspondência. Logo após, o nome de Jeff foi completamente limpo do caso. E Frank Slayton, quem fora marido de Linda, foi o próximo a ser investigado. A essa altura, Frank havia parado de beber. Com o passar dos anos, após Linda perder a vida, ele parecia ter perdido algumas de suas tendências agressivas e abusivas. Tim e Jeff também puderam reencontrar seu pai durante esse período e sanar algumas das feridas do passado. Frank concordou em enviar seu DNA para testes, mas o DNA não correspondia ao perfil não identificado, que o detetive acreditava que apontaria para o culpado do caso. Em 2005, o detetive Grace enviou o perfil de DNA não identificado do caso Zlatan para o Banco de Dados Nacional de DNA do FBI, onde ele foi continuamente cruzado com amostras de DNA recém-submetidas. Durante sua investigação, ele eliminou dezenas de suspeitos usando evidências de DNA. No entanto, ele se aposentou em 2015, após passar 17 anos no caso Zlatan. Após a aposentadoria do detetive Grace, o caso foi atribuído aos novos detetives Tammy Hathcock e Russell Hurley. 3 anos após começar sua investigação, a detetive Hathcock descobriu que o FDLE havia desenvolvido uma tecnologia inovadora, que poderia ajudar a identificar qualquer DNA não identificado. Aproveitando a oportunidade, ela enviou o DNA não identificado do caso de Linda para a genealogista genética C.C. Moore, que trabalhava para o FDLE. O site público de genealogia GEDmatch, administrado por C.C. Moore, produziu uma lista de pessoas que teriam parentesco com o desconhecido, após ela ter carregado no site o DNA anônimo do desconhecido. Ela então utilizou certidões de nascimento, certidões de casamento, obituários e redes sociais para criar uma árvore genealógica genética. À medida que a investigação avançava, Moore criou 3 ramos familiares para o desconhecido, o que a ajudou a identificar a pessoa que mais provavelmente seria responsável pelo caso de Linda Zlatan.
A árvore genealógica construída com base no perfil de DNA mostrava que essa pessoa era quase certamente o responsável por tirar a vida de Linda Slatten. Foi aqui que a reviravolta se tornou tão bizarra que chocou Tim e Jeff Slatten. Pois o ADN do desconhecido correspondia a uma pessoa que estava retratada na foto pendurada na parede do quarto de Tim, junto com todos os companheiros do time de futebol dele. Era Joseph Clinton Mills, muitas vezes chamado de Treinador Joe. A árvore genealógica, baseada no perfil de DNA, indicava que ele era quase certamente quem tirou a vida de Linda Slatten. Após descobrir o nome do desconhecido, os detetives Hathcock e Hurley investigaram o histórico de Joseph Mills. Eles então descobriram alguns crimes cometidos por ele, um dos quais foi a falsificação de um testamento. Embora nunca tenha sido acusado por isso, a polícia coletou suas impressões palmares e digitais. E, como você deve se lembrar, o sargento Edgar Pickett havia descoberto uma impressão palmar no parapeito da janela de Linda. Isso significava que a família da vítima poderia finalmente ter um encerramento em um caso que estava aberto havia mais de 40 anos. Os investigadores compararam as impressões palmares tiradas em 1980 com as impressões de Mills e descobriram que se correspondiam. No entanto, os detetives ainda precisavam comparar uma amostra recente de DNA do suspeito com o DNA obtido no quarto de Linda. Então, eles decidiram obter seu DNA para testes sem o seu conhecimento. Eles fizeram isso pegando sacos de lixo da casa de Joseph Mills e os examinaram na delegacia, procurando por itens que pudessem conter seu DNA. Enquanto vasculhavam o lixo, encontraram um pedaço de fita adesiva médica em um dos sacos que enviaram para o laboratório criminal para testes. Os detetives investigaram a vida privada de Mills em mais detalhes enquanto aguardavam os resultados do DNA. Ele passou a maior parte de seus 58 anos em Kathleen, na Flórida, que ficava a apenas 30 minutos da casa em que Linda perdeu a vida. Ele tinha filhos, netos e também era casado. Os resultados do laboratório criminal, obtidos quase 2 semanas depois, confirmaram que o DNA desconhecido encontrado e o DNA de Mills na fita adesiva médica tinham uma correspondência exata. Em dezembro de 2019, os detetives prenderam Mills e o levaram para interrogatório. Em 1981, quando tirou a vida de Linda, Joseph Mills tinha cerca de 20 anos. Um dia após o caso, a polícia falou com ele, mas por telefone. Durante a breve ligação, Mills disse aos investigadores que havia deixado Tim em casa após o treino de futebol, no dia 3 de setembro de 1981, a noite anterior ao caso de Linda. No entanto, a polícia nunca o considerou suspeito. Mesmo após o caso de Linda, Joseph Mills continuou levando Tim para os treinos de futebol. Disse Tim que ele perguntava sobre o caso, como estava indo, se havia novas pistas. Tim dizia que não havia nada de novo. Ele estava tentando acompanhar a investigação por meio do filho da mulher que ele tirou a vida. Em 12 de dezembro de 2019, os detetives prenderam Joseph Mills. Ele estava calmo, tranquilo e controlado, como se fosse apenas mais um dia de praia. A maioria das pessoas perguntaria por que estava sendo presa, mas ele não demonstrou nenhuma emoção. Durante o interrogatório, Mills disse à polícia que Linda Slatten o havia convidado para ter relações consensuais, mas os detetives sabiam que isso era uma mentira. Eles concluíram que ele a havia escolhido como alvo antes dessa noite, já que frequentemente havia levando Tim para os treinos e quando ele o deixava em casa depois,
Então, o que realmente aconteceu na noite de 3 de setembro de 1981? De acordo com a declaração de Mills, ele havia deixado Tim em casa após o treino de futebol. Mais tarde naquela noite, quando ninguém estava em casa, ele voltou e entrou pela janela do quarto de Linda. Em seguida, esperou que ela fosse dormir, escondendo-se em seu armário. Foi então que ele a espancou, a agrediu, abusou e finalmente a estrangulou com um cabide de arame de seu armário. Joseph Mills se declarou culpado de abusar e tirar a vida de Linda Slayton. Durante a sentença, membros da família de Linda o confrontaram e exigiram saber por que ele fez isso. Eu só quero saber por quê. Por que você tirou a vida da minha mãe? Tudo o que Mills disse ao tribunal foi: eu sou uma boa pessoa, não sou essa pessoa que eles estão pintando. Ele não deu uma resposta, não se mostrou arrependido, nem se desculpou. Mills foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional pelo juiz. Embora os irmãos Slayton encontrem algum conforto no fato de que Mills nunca sairá da prisão com vida, eles se sentem revoltados pelo fato de ele ter desfrutado tantos anos de liberdade, enquanto eles passaram a maior parte de suas vidas sem sua mãe. Para Tim, foi algo totalmente inesperado, já que o treinador Joe era um modelo para ele na época. Também oferecia ajuda, facilitando as coisas para os garotos durante os treinos de futebol. Ele perguntava como estava indo o caso. Ele não fazia muitas perguntas. Só há alguma novidade? Ou alguma nova pista? E eu dizia, não nada, você sabe. Até hoje, Tim ainda não acredita que o assassino de sua mãe foi, na verdade, a pessoa em quem ele mais confiava. Tim até disse, eu carreguei a foto do culpado por perder minha mãe na minha casa, na minha mesa, o tempo todo, e nunca tive uma pista. Jeff, que ainda sofre profundamente, pensa frequentemente em como a vida poderia ter sido se Linda ainda estivesse viva. Tim e Jeff continuam extremamente próximos após esse incidente. Eles visitam o túmulo da mãe com frequência e Jeff sempre acende uma vela no seu aniversário. Apesar de tudo o que aconteceu, eles nunca pararam de tentar viver a vida ao máximo, em honra à sua mãe. É você? O que você achou desse caso com esse giro impensável? Deixe-nos saber o que você acha na seção de comentários abaixo e curta. E compartilhe este vídeo. E para mais conteúdo sobre crimes reais como este, certifique-se de se inscrever em nosso canal. E esperamos vê-lo no próximo Mistério Resolvido.